Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar aqui nosso estudo da Gênese. Estamos no capítulo 10. Você que abriu esse vídeo pela primeira vez, esse é um estudo que já começou há muito tempo. Estamos no vídeo 71. Isso mesmo. Então, é um estudo dedicado a esse livro da base da doutrina. Na verdade, um livro até pouco estudado no movimento espírita, mas que abre a nossa mente para muitas coisas. Então, já estamos aqui na escala dos seres orgânicos. Capítulo 10. Nós estamos estudando a Gênese orgânica. Como começou a vida orgânica na Terra. Então, já estamos no capítulo 10, aqui no item 24, escala dos seres orgânicos. Então, vamos começar aqui. Para quem está acompanhando no PDF, que está lá disponibilizado na página da Federação Espírita Brasileira, é página 177. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro. Serve-lhe de traço de união. Olha que coisa interessante. A gente que fala tanto no reino animal, no reino vegetal, reino mineral, e de repente a gente é levado a raciocinar que não existe uma delimitação, não existe uma marcação em que separa os reinos. Eu já tinha pensado sobre isso quando eu via certos animais. Eu trabalhava, às vezes, em lugares que tinha árvores, lugares que tinha plantas, né, que eu fazia trabalho de campo, e às vezes eu via certas, parecendo borboletas, mariposas, nos troncos das árvores, em que eles se confundiam quase que perfeitamente com as folhas e com a cor do tronco. Então você olhava, era como a folha daquela árvore. Mas se você cutucasse, ele saía voando. E eu imaginava que ali eram seres que estavam entre os reinos vegetal e animal. Também temos aquelas plantas. Aí eu falei de um animal que se parece com vegetal. Também temos aquelas plantas em que ficam ali como armadilhas com a boca aberta. Quando o inseto pousa, ela fecha. Ali já é um vegetal parecendo um animal. Então, como ele falou aqui, seres que se confundem nos dois reinos. Entendeu? Ele chamou de traço de união. Zoófito, essa palavra a gente estudou no vídeo passado. Zoófito, que é justamente isso, zoo de animal, fito de vegetal, né? Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Então, essa sequência que ocorre é igual. Como aqueles precisam elas de luz, calor e de água, estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. Estiolam significam enfraquece, debilitam. Então, a absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Ele está dando aqui as características das plantas e que a gente vê que pode estar se falando aqui do animal também, né? Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição,
sem se deslocarem. Está aí a grande diferença. Os seres vegetais são fixados no solo e dali tiram a sua nutrição, não se movimentam. O zoófito tem a aparência exterior da planta. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada, tirando do meio ambiente a sua alimentação. Então ele mostrou aqui os seres zoófitos, que têm características dos dois reinos. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos. Pólipos, a gente também já falou, é cada um dos indivíduos de uma colônia de selenterados. Quem quiser ver o que é selenterado, veja o vídeo anterior que nós botamos lá até fotos dos selenterados. De corpos gelatinosos, sem órgãos, bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade de locomoção. Olha a grande diferença. O animal se locomove, a planta não. Mas como ele falou, existem seres de transição, seres que vão ter as características dos dois reinos. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os helmintos, ou vermes intestinais, né? Os vermes intestinais. Antigamente, os meninos tinham que tomar remédio de verme para que não tivesse esses vermes intestinais. Hoje a coisa é mais cuidada, né? É mais raro acontecer isso. Os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Olha só quantos exemplos ele deu, né, de animais que estão, alguns deles aqui, iniciando a vida no reino animal, né? Ele falou dos moluscos, das lesmas, que se arrasta, né, dos polvos lá no fundo do mar. Falou de conchas, caracol. Então, ele mostrou aqui de seres que a gente percebe que não é uma vida animal intensa. A gente percebe, se você raciocinar bem, que são seres recentes nesse reino animal. Alguns se metamorfoseiam, quer dizer, da metamorfose, se modificam sua aparência, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Vejam depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Ele fez nesse parágrafo aqui uma grande abrangência, nos trazendo à mente seres, animais menos complexos dentro do reino animal, porém muito complexos se você comparar com a planta. Então ele partiu aqui dos invertebrados, chegando até os vertebrados, mamíferos, porque afinal de contas estamos falando da escala dos seres orgânicos. Então a gente vê aí nitidamente que há uma evolução. Há uma evolução dos corpos de cada ser vivo. Vamos imaginar que são corpos. Tudo isso que a gente falou. E que habitam nele
princípios espirituais, desde a plantinha ao elefante, que é um ser gigante e complexo, ao ser humano, que já tem uma complexidade maior pela inteligência, pelas possibilidades do organismo, pelo cérebro, as funções do cérebro. Então ele se torna um ser mais complexo. Aí eu lembro de Darwin, da teoria darwiniana da evolução das espécies. Darwin, eu pesquisei um resumo da história dele. Ele sofreu. Ele sofreu porque ele era de família religiosa. A mãe dele muito religiosa. E quando ele começou a perceber isso, quando ele começou a escrever e a pesquisar, ele fez uma longa viagem no navio, que ia parar em vários territórios diferentes, e ele viajou para pesquisar. Ele se deparou com esse conflito, porque a teoria dele, apesar dele estar vendo ali a verdade, as evidências, seria uma teoria que ia de encontro, quer dizer, contrária à teoria da criação, a teoria que a Bíblia trazia. Ele passou por um conflito. Ele chegou a abandonar suas pesquisas. Ele chegou a abandonar por uma época suas pesquisas, mas depois retomou. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá. Se considerarmos apenas os dois extremos, você vê uma planta, uma árvore, e vê um ser humano. Você fala, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Mas se você pegar na vida animal e ir retornando até o animalzinho mais simples, e se você evoluir da árvore, né, para o vegetal mais complexo, ali nesse encontro, nesse limite, tem esses seres de transição. Por isso que no início ele fala que não há uma delimitação fixa, não há uma barreira, e sim uma passagem com seres que se confundem entre o vegetal e o animal. Nenhuma analogia aparente haverá, mas, se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Isso aí a gente já comentou. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexas não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual. A princípio insensível da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente até o primitivo ser elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Então ele está mostrando a glande, que é a semente básica do carvalho, e dizendo que se a gente acompanhar o desenvolvimento, a gente não se surpreende. Vamos para uma árvore e uma semente já mais conhecida. Vamos para a jaca ou o abacate, que a gente pega a semente, né? A semente da jaca pequenininha, o do abacate já um pouco maior. Mas se você plantar e ver sair dali a plantinha, se você ver ela se desenvolver, se você perceber ela se encorpando, e de repente você olha para uma árvore gigantesca de um abacateiro ou de uma jaqueira, você não se assombra, porque você viu todo o processo. Mas às vezes parece estranho para as pessoas quando se fala dessa evolução dos animais. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do ácaro ao elefante? Então ele fez a comparação da glande ao carvalho e do ácaro ao elefante. Eu gosto sempre de chamar a atenção que estamos falando aqui dos desenvolvimentos dos corpos que abrigarão o princípio espiritual. Tudo é para
possibilitar o desenvolvimento do princípio espiritual do momento em que ele está para o momento que ele precisa ir. Aquele princípio espiritual está num grau tal que ele precisa vir numa lesma, ou numa árvore antes da lesma, numa planta, numa roseira. Ali tem um princípio espiritual. Ele mais evoluído vai transcender essas espécies e transcender a lesma, transcender o que ele botou aqui, o molusco, a ostra, e já vai mais desenvolvido, dar vida a um corpo de um rato, de um gato, e assim sucessivamente. É que a gente usa palavras para fazer as classificações, isso é muito, muito útil, como o Livro dos Espíritos fazem com a escala espírita, a escala dos mundos, a gente bota nomes, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, a gente classifica. Mas se você apagar esses nomes e fizer uma escala direta, é uma evolução contínua. A gente bota nomes para perceber etapas. Como um bebê, que a gente chama de feto, depois chama de bebê, de neném, depois menino, garoto, depois adolescente. A gente fica botando nomes para ver cada momento. Depois adulto, né? E vai classificando. A gente chama de meia-idade, depois idoso. A gente fica botando nome, mas se você apagar os nomes e perceber do feto ao idoso, ao velhinho de 100 anos de idade, é uma continuidade. Não existe a divisão, não existe aquela divisão clara, objetiva, de uma etapa para outra. É um contínuo, não é isso? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não existe a geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas lhes foram tornando propícias. Então ele voltou aqui agora, chamou-nos a atenção para o último tópico que a gente estudou no vídeo anterior, da geração espontânea. E fazendo esse raciocínio evolutivo, ele deixa claro, geração espontânea é lá atrás para os seres elementares. Para os seres elementares. Porque os seres mais complexos vêm da evolução desses. Então não vai ter a geração espontânea de um gato. Aquele gato não teve pai nem mãe. Ele foi de uma geração espontânea da natureza. Não. A geração espontânea é para os seres básicos. Os seres geralmente unicelulares. Estamos claros aí? Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Às vezes eu fico com o rosto de lado assim, gente, porque eu estou olhando para o texto. Depois, uma vez instaladas em condições favoráveis, quem nos disse que os germes primitivos de onde ela surgiu não desapareceram para sempre por inúteis? Olha o que ele falou. Às vezes o germe que evoluiu e gerou uma espécie, ele está propondo aqui, quem não disse que talvez aquele germe já não exista mais, já não precisa mais, porque aquele ser agora vai se reproduzir por cruzamento. Quem nos disse que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que de transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia assim por que não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na
como a mais racional. Ok, pessoal? Então, falamos de geração espontânea, né? Falamos de geração espontânea foi antes. Falamos também agora de escala dos seres orgânicos, pegando a geração espontânea e passando agora para uma evolução, para uma escala, mostrando como que se desenvolve cada corpo para que o princípio espiritual venha estar na Terra a se desenvolver. Ok? Um grande abraço para vocês. Que o nosso Senhor Jesus abençoe sempre os nossos lares, que o nosso anjo da guarda esteja sempre nos motivando a buscar esse entendimento e esse crescimento. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.